Então, boa tarde, boa noite a todos. Sou o professor Alexandre e hoje a gente vai para mais um encontro de Física 1. Esse é oficialmente o nosso terceiro encontro da disciplina, tá? O primeiro encontro, a gravação já foi feita, renderizada, tá lá no YouTube bonitinho. O segundo, que era referente à última aula, ainda não tá. Mas logo mais, hoje dia 28, entre hoje e amanhã já deve estar disponível já no YouTube, já deve estar lá para vocês conseguirem acessar. E logo mais esse daqui também. Leva um período aí, 1 ou 2 dias para ficar pronto, então acaba sempre dando uma atrasada geral. Pessoal, para a aula de hoje, eu vou começar então a pegar as ideias que a gente já tinha e readaptar elas ou reutilizar elas em um novo tipo de sistema, em uma coisa que é mais simplificada para a gente. Nas últimas aulas, a gente começou a ver velocidade escalar média. O que era velocidade escalar média? Era a velocidade em que eu não me preocupava, por exemplo, para onde era, nada disso era importante, só o valor, a quantidade da velocidade. E essa quantidade da velocidade é dada em termos do quanto eu ando pelo tempo que eu levo. E esse meu ΔS vai estar relacionado, então, com a posição final e com a posição inicial, com o space final e o space inicial. Essa variação de espaço, ok? Quando a gente começou a trabalhar com isso na outra aula, fazendo uma lembrança, ou para quem não viu também, já fica aqui de encontro, a gente tem um veículo qualquer que sai do quilômetro zero. Quem define o quilômetro zero? Eu estou dizendo que a minha casa é o zero. E eu quero chegar, sei lá, numa cidade vizinha que fica a 100 quilômetros. Então, eu saio aqui do zero e começo a marcar quando eu saio daqui. Então, daqui da minha casa até... Deixa eu pegar o quarto. Da minha casa até a cidade vizinha, que fica a 100 quilômetros de distância, eu marco esse ΔS, essa minha variação da posição. Andei 100 quilômetros. Não interessa o caminho que eu fiz, não interessa nada. A partir dos 2 pontos, 100 quilômetros. Se eu sair de casa às 14 horas, eu ando esses 100 quilômetros e chego no meu local onde eu queria às 15. Então, eu andei durante 1 hora. Isso é a construção da velocidade média. Para esse caso aqui, a gente vai ter que uma velocidade é igual ao S final. Isso é o delta, tá? A definição do delta. Menos S0 sobre tempo final menos tempo inicial. Isso aqui é um T, só que eu não faço assim para não confundir com o mais, tá? Para não confundir com o mais. Que é uma coisa que pode acontecer, eventualmente. Então, eu faço T tortinho. Só para deixar claro. Deixa eu só botar a presença aqui para quem chegou depois. Boa tarde, tá? Pode ficar à vontade. É recém, estamos começando a nossa aula. Capaz. Estamos ainda recapitulando da última aula, do último encontro. Então, essa minha velocidade é o quanto eu ando pelo tempo que eu levo. A variação da minha posição pela variação do tempo. Se a gente for fazer as continhas aqui, para esse caso aqui, vocês vão ver que não é muito trabalhoso. O S é minha posição final, 100. Então, é 100. Menos o S0 é inicial, é 0. Que coincidência. Não é coincidência, né? Eu já digo que eu saio do zero para facilitar a minha vida. Espera aí, deixa eu botar mais uma presença. Aqui. Oi. Boa tarde, pode ficar à vontade. Então, a posição final é 100, menos a inicial, que é 0. 100 menos 0. E o tempo? O tempo é a mesma coisa. O tempo final é 15. 15 horas. Menos o inicial, que é 14. Armadinha. 100 menos 0. 100. Vocês têm 100 reais e vão me dar 0 reais. Com quantos vocês vão ficar? Barbada, né? Este aqui, ele é negativo da fórmula, ok? Porém, quando tu bota os valores, quando tu passa desse passo para esse daqui,
passa daqui para cá, a tua posição inicial ela não precisa ser 0. Ela pode ser negativa. Dá para entender? Se o S0 for negativo, tu vai ter menos alguma coisa. Pensa que eu saí de casa e andei 100 km até a outra cidade. Mas eu fui de carona contigo. E tu saiu de um bairro mais afastado. Então, tu sai, sei lá, do menos 50 quilômetros, tu anda até o 0 e a gente vai junto. Tu passa aqui, me busca e a gente vai. Então, a tua posição inicial, ela é negativa. Quando tu colocar aqui o número, vai ficar menos alguma coisa negativa. E o resultado seria mais. Dá para entender o que eu quero te dizer? Será que a gente conseguiu mais ou menos conectar? Este cara aqui, em verde, vai ser sempre menos. Sempre. Quando tu colocar os valores, pode acontecer qualquer coisa. Tá? Verdinho sempre. Em cima, sempre menos. E embaixo, sempre menos. Com os determinados valores, dependendo do problema, pode ter alguma coisa um pouco diferente. Tá? Ok. Vamos continuar. Deixa eu botar aqui. Licença. Foi. Se 100 menos 0 é 100, 15 horas menos 14 é 1 hora. 100 divididos por 1, eu ando por 100 quilômetros por hora. Ok? Oi, fica à vontade, não tem problema. A gente ainda está relembrando as coisas da última aula, tá? Estamos revisitando com um pouco mais de calma, dando uma olhada já depois de ter apresentado essa ideia, de ter amadurecido um pouco ela na nossa cabeça. Então, super tranquilo. Posição final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isso aí, isso aí. Se quiser colocar as setinhas aqui e botar o que é, tá? Fica à vontade. Mas é essa ideia aí. Ok? Fechou? Essa ideia aqui, ela está escondida aqui dentro do triângulo, tá? O triângulo, ele me dá essa ideia de que, independente do que vem depois, eu tenho que fazer o final menos o inicial. Então, o triângulo S, o delta S, é S final menos S inicial. O triângulo V é o quê? O delta V. Delta T, desculpa, é o T final menos o T inicial. Se eu tiver um delta V, vai ser a mesma coisa. A velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Essa é a definição desse bichinho, desse delta aí. Show? Adorava essa parte de conteúdo. Eu não gostava muito, quando eu estava no ensino médio, eu não gostava muito. Eu acho que, enfim, acho que às vezes ficava um pouco longe da realidade. Então eu tento sempre trazer para coisas mais próximas da nossa vida, para ver se fica um pouco mais palpável. Quando eu vi esse conteúdo, eu achei meio distante, assim, uma coisa meio fora da realidade. Delta, a gente parece adulto, né, trabalhando com delta, a delta da variação. Aí depois lá na matemática tem outro delta, que é o da Bhaskara, né, o delta. Mas é legal, é legal. Não são a mesma coisa, tá? Mas é a mesma letra grega. Bom, a gente vai para essa definiçãozinha, então. Já vimos na outra aula, vamos rever, não tem problema nenhum. Velocidade média é a variação da posição, ou meu deslocamento, de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo. Lembra que a gente discutiu um pouco sobre deslocamento, trajetória e caminho percorrido? Essas coisas elas acabam tendo uma pequena diferenciação. Quando? Quando a gente está trabalhando só com elas. Se a questão ela envolve só o caminho percorrido e o deslocamento, então é só caminho percorrido e só deslocamento. Aqui para a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque a gente consegue representar um movimento mais simples que existe. Se vocês ainda não sabem qual é, deixa isso aí guardado, daqui a pouco a gente fala. A unidade da velocidade é metros por segundo, tá? Esse M devia estar embaixo, que nem esse daqui, mas é só uma referência. Metros por segundo. Vocês já sabem que tem quilômetros por hora, milhas por hora, vários outros exemplos. Mas o mais comum e o que a gente usaria por padrão sempre é esse, ok? E tá aqui de novo a minha velocidadezinha. Deixa eu botar aqui presença. Aqui.
Errado. Aí, pô. Buenas. Vamos, então. Chegasse na hora certa, Paulo, quando a gente vai começar a aula de hoje. Isso aqui era a revisão. A gente dá uma lembrada um pouco no que a gente já viu. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos fazer alguma questãozinha. Ela já estava nos slides. Quem abriu já deu uma olhada nelas. Se alguém já tem a resposta, já pode mandar aí. Senão, a gente vai fazer devagarinho, tranquilo. Olha só, primeiro exercício. Ele diz o seguinte. Uma partícula se desloca 5 quilômetros a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Ok. Ele me disse o quanto ela se desloca, o quanto eu andei. Ok. E ele me deu um valor de tempo. Qual é o problema? Desculpa, vocês conseguem enxergar algum problema nisso daqui? O problema está aqui, ó. E por quê? Ele quer velocidade em metros por segundo. O meu tempo está em segundos? Tá. Então tá certo. Pô, isso aqui era para ser um certo. Espera aí, vamos tentar de novo. Vou botar assim, ó. Ok. Era para ser em segundos? Tá em segundos. Ok. Mas e a distância? Tá em metros? Não tá. E agora, como é que a gente faz? Vocês conseguem entender a problemática dessa questão? Eu preciso calcular a velocidade de uma coisa que está andando. Eu sei o quanto essa coisa andou e eu sei quanto tempo ela levou. Só que o quanto ela andou está escrito em unidades erradas. Eu não quero quilômetro, eu quero só metros. E aí a questão chave para nós é: que influência tem esticar para a nossa resolução de problemas? Esticar aqui é o que a gente chama na física de prefixo. Tá? Eita. Prefixo. Uma santa aqui, né? Prefixo. Não, não tem. O português nunca foi meu forte. Este bicho aqui, ele está me dizendo o quão grande ou quão pequeno este número é em relação a metros. Como assim? Vamos passar por uma coisa mais comum. Gramas. Se vocês vão no mercado comprar arroz, vocês vão comprar em quilogramas. É o mesmo K? Sim. É o mesmo quilo do quilômetro? Sim. Então, 1 quilograma de arroz significa o quê? Que tu está comprando 1.000 gramas de arroz. Dá para acompanhar mais ou menos? 5 quilômetros está dizendo que a gente vai andar 5.000 metros. Porque o K vale 1.000. O K é igual a 1.000. Vocês já viram notação científica aqui? Eu acho que ainda não, né? Se não viram, não tem problema, tá? Não tem problema, não tem nada de errado, mas a gente pode anotar em termos de notação científica. E por que esse K aparece? Vi na escola esses dias, muito bom, dá para conectar super legal com o que a gente está vendo. Não viu? Não tem problema. Sim, pode ser um pouco mais difícil, mas vai também. Por que a gente usa esses prefixos? Por que a gente bota o K antes da grama? Porque é mais simples. Se eu vou comprar arroz, eu não vou estar falando 1.000 gramas de arroz. Agora tem pacote, acho que de 3 quilos, eu acho, ou 2 ou 3 quilos, não me lembro. 3 quilogramas de arroz é muito mais fácil de falar do que 3.000 gramas de arroz. Ah, comprei um pacote de 5.000 gramas de arroz. Não. A gente usa o prefixo para simplificar essa quantidade aí de gramas. Onde mais a gente usa massa? Alguém sabe me dizer? Um exemplo. Pode ser cotidiano, não tem problema. Vou no mercado, comprei coisa em massa. Beleza. O que mais? Alguém sabe alguma coisa? Das suas experiências, saberia me dizer algo? Eu tenho uma ideia. Uma coisa que eu sempre penso que é dado em gramas é o tamanho do remédio. Alguém tem algum remédio perto de si aí e possa me falar a dose, por exemplo? Não quero saber qual remédio, tá? Por favor, não me diga qual é, só me diga a dose. Então, paracetamol. Qual é a dose aí? Qual o tamanho?
com certeza, ele é dado em gramas. Mas o que tem antes do gramas? Vamos ver se alguém tem algum remédio próximo. Se não tiver, também não tem problema. 25 miligramas, 250 miligramas. E por que a gente usa o miligramas? O mili faz a mesma coisa que o K, só que para coisa pequena. Então, o 25 miligramas é para não ter que escrever 0,25 gramas. É mais fácil falar 25 miligramas. 2,5 miligramas, esse aí é pior ainda, porque esse aí seria 0,0025 gramas. Imagina vocês falando esse número aqui o dia inteiro. Vocês trabalham numa farmácia, vocês falam isso aqui o dia inteiro. Ah, o senhor precisa de um remédio de 0,0025 gramas? Não temos, só temos de 0,0050 gramas. Maluquice, né? Maluquice. Então, a gente usa essas letrinhas, esses prefixos, para conseguir contornar esse problema. E aí eu tiro esse monte de zero aqui, essa problemática toda, e chamo de 2,5 miligramas. Dá para entender? Assim como o K, ele aparece várias vezes, o mili também. O milímetro é milímetro. É a mesma coisa. Que bom que dá para acompanhar, que dá para entender. Que bom, não é uma coisa que ela é simples, porque ela não tem tanto pré-requisito, mas não é fácil, não é uma coisa fácil de entender. Então, com isso daqui, a gente facilita a nossa vida. Como é que a gente vai fazer? Tem uma tabelona gigante, grandona, que tem todas essas letras. O que vale o K, o que vale o M, o que vale o N, o que vale tudo. A gente precisa agora? Talvez não. Vamos ir trabalhando pontualmente com o que aparecer para a gente, tá? O que a gente for vendo, a gente vai descobrindo quanto vale. Do contrário, a princípio, a gente não precisa se preocupar tanto. Então, vamos voltar. Se deu para pegar essa ideia de por que eu preciso dessa letrinha antes, vamos voltar lá para o começo, para o nosso exercíciozinho. Aqui, 5 km. 5 quilogramas são quantas gramas? 5.000 gramas. Então, 5 quilômetros são 5.000 metros. Metros. E essa informação física é igual a outra. Uma não deve nada para a outra. As duas estão certas, as duas falam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Ok? Essa aqui é a quantidade que eu andei. Vamos chamar aqui do meu ΔS, pode ser, o quanto eu andei. Se quiserem botar um D também, tudo bem. Esse vai ser o menor dos nossos problemas. Aqui, 5.000 metros. Cuidado, a gente se confunde. Agora vocês podem olhar para esse M e pensar, é o M do milha, é o M do milha, eu já conheço. Calma, aqui é o M de metros, aqui é a unidade. Esta é que é um dos problemas dessa parte. A gente conseguir olhar o que é unidade e o que não é. Se o M não for unidade, eu vou ter distância dada em nada, 5.000 nadas. 5.000 nadas é a quantidade que eu ando? Não, eu preciso do metro aqui para ficar bonitinho. Que mais? A cada 10 segundos. Então, ele leva ΔT igual a 10 segundos. 10 segundos. Beleza, já temos tudo para calcular. Velocidade é o quanto eu ando. Sempre o quanto eu ando pelo tempo que eu levo. De novo, meu T meio tortinho para não confundir com mais. O ΔS, então, é 5.000. 5.000 metros, já arrumadinho, bonitinho. Sobre 10 segundos. Aqui para nós, já falei para vocês, né? A matemática para nós é uma coisa super legal, mas a gente nunca vai dar a devida importância quanto o matemático daria. Então a gente olha para isso daqui e corta. Corta o zero em cima e zero embaixo. Para nós é uma ferramenta, é um meio. A gente quer os fins. Isso aqui é igual, então, a 500 metros por segundo.
essa é a minha velocidade, 500 metros por segundo. Ok? Pessoal, quero refazer a conta. Usando quilômetros em cima e segundos embaixo, eu posso? Pode. Eu não vou segurar a mão de vocês e nem a questão vai segurar a mão de vocês. É aquele negócio, né? A placa ela é só um indicativo. Ela não vai te parar, ela não vai te fazer nada. Mas e aí? Vai estar certo? Dependendo, sim. Dependendo das tuas alternativas, são em quilômetros por segundo. Não tem nada de errado sobre isso. Só que essa daqui, ele pediu para 100 metros por segundo. Então, se eu fizesse direto com quilômetro, ia dar errado, não ia bater os meus resultados. Tá? Mas, a princípio, não teria problema também. Sendo distância por tempo, eu vou ter sempre velocidade. Ok? Vamos para a questãozinha 2. A 1, tá tranquilo? Matamos? Uma questão sobre velocidade, bem geral, com coisas que vai acontecer para a gente. Tem que mudar a unidade, tem que fazer esse tratamento. Ok, beleza. Vamos, então, para este caso de baixo. É outra questão totalmente diferente. Analisando a tabela abaixo, calcule o valor da velocidade média. A diferença do caso anterior para esse. O caso anterior me dava informações físicas no texto, escrito. É uma das maneiras de me informar coisas. Esse daqui me dá uma tabela. Uma tabela é outra forma de me dar informações físicas. A gente tem que mais ou menos saber ler, saber como ela vai se comportar. Terceiro caso pode ser a partir de gráficos, que depois a gente vai dar uma olhada se der tempo ainda na aula de hoje. Senão a gente deixa para a aula que vem. Então, tem algumas maneiras diferentes em que um problema pode nos fornecer as informações físicas. Essa de baixo é uma tabela. Ok. Ele está me dando várias posições e vários instantes de tempo. Saí lá de casa em 0 e quero ir até a padaria, que fica a 20 metros. Quando eu andei 5 metros de casa, eu vi no meu relógio que passou 1 segundo. Quando eu já andei 10 metros de casa, eu vi no meu relógio que passou 2 segundos. Quando eu andei 15, passou 3. E quando eu andei 20, passou 4. Sempre dessa maneira, porque a minha velocidade não muda. Como calcular a velocidade? Sugestões? Há várias maneiras. Nesse problema aqui específico, várias maneiras de calcular a velocidade. Em geral, tá? De uma forma geral, a velocidade ela vai ser dada sempre pela quantidade que eu ando e o tempo que eu levo. Então, eu posso pegar 2 de qualquer um desses pontos e calcular a velocidade. Por exemplo, vamos pegar os primeiros. 5 e 10 metros. A minha posição inicial vai ser 5 e a final ser 10. Posso pegar? Posso. Não tem nada de errado. Mas aí, que variação de tempo eu vou ter que pegar? Bom, de modo que seja condizente. De 1 a 2 segundos. Ok? Como é que ficaria isso aqui? Vamos tentar calcular. Velocidade é igual. O ΔS eu já vou escrever aberto. S menos S0 sobre T menos T0. Vamos calcular. Quem é a posição final? Aqui é 10, certo? Eu estou interessado só nesse intervalo. Ah, mas eu segui andando até a padaria. Beleza, mas eu só preciso de 2 pontos. Eu vou pegar os 2 primeiros pontos, ok? Então, a partir desses 2 primeiros pontos, o final é 10. E o inicial é quanto? O inicial é 5, menos 5. E o tempo? Tem que pegar respectivo. Quando eu andei 10 metros, era 2 segundos, então é 2. Quando eu andei 5 metros, era 1, então é 2 menos 1. Matemática. 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. Minha velocidade, 5 metros por segundo. Pessoal, eu espero que essa velocidade mude. Não, eu não espero que ela mude. Então, olha que coisa maluca. Se vocês pegarem qualquer outros pontos, a velocidade tem que dar a mesma. O que eu quero dizer com isso? Ok, fiz esse exercício, agora eu vou deixar instigado para que vocês pensem um pouco sobre isso.
E se eu pegar esses dois pontos aqui, 10 e 15, claro que com os tempos, 2 e 3, a velocidade vai dar quanto? Para esses dois pontos? Os mesmos 5 metros por segundo. Dá para entender, pessoal? Por quê? Porque a velocidade ela nunca vai mudar. Esse tipo de movimento é o movimento mais simples que existe. Um movimento onde a velocidade ela é sempre igual. Ah, professor, mas na vida real não vai ser, não sei o que, não sei o que. Beleza. A gente usa essa ideia aqui de velocidade média. O que é uma média? É mais ou menos essa ideia. Ah, eu faturo em média R$ 10 por dia. Num dia tu pode faturar 11, mas no outro tu fatura 9. E aí, quando tu olha no geral, dá os 10. Dá para entender? Isso é uma ideia média. Agora, beleza, 5 e 10 deu esse valor. Os pontos 10 e 15 deu também. 15 e 20 também vai dar. E se eu pegar pontos espaçados, olha só, assim. Inicial, eu quero esse aqui é meu S0, S0, e o meu S final é 20. E o tempo, tem que pegar os mesmos tempos. O tempo inicial é 2, o tempo inicial é 2, e o tempo final é 4. Nesse caso, daria o mesmo. Ah, o intervalo é maior, beleza. Mas eu sempre ando com a mesma velocidade. Eu percorro os mesmos intervalos de espaço no mesmo tempo. Olhem só que coisa interessante, da minha opinião, porque eu gosto de física também, então é uma opinião extremamente parcial, né? Mas, daqui para cá, passaram-se 5 metros. E eu andei 5 metros em 1 segundo. E daqui para cá? Pô, eu andei mais 5 metros e passou mais 1 segundo. Andei mais 5 metros e passaram-se mais 2 segundos. Sempre da mesma maneira. É como se eu subisse sempre os mesmos degraus dos mesmos tamanhos. Devagarinho, devagarinho. Onde os degraus não mudam de tamanho. Para fechar essa parte, pessoal, eu poderia pegar, por exemplo, a posição igual a zero e tempo igual a zero? Nesse caso eu poderia, tá? Poderia, mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado em geral. Principalmente se a gente não sabe exatamente como classificar o movimento. Então é sempre melhor a gente pegar os dados que estão aqui, que eu consigo ter a noção, conseguir olhar com meus olhinhos e identificar o que está acontecendo. Então, sempre melhor eu pegar esses pontinhos aqui que já estão bem descritos. Ok? 2 exercíciozinhos que envolvem essa questão de velocidade, e a gente teve uma baita discussão aqui sobre prefixos. Pessoal, estamos crescendo, estamos ficando cada vez mais adultos, cientificamente falando, especialmente fisicamente falando, então agora a gente pode visitar esse sistema de outras maneiras. Se pegar um valor de velocidade média já é uma ideia mais simplificada, a gente tem uma segunda simplificação, que é o que vocês já devem ter visto de cara na escola. Para quem se lembra lá do seu ensino médio, para quem fez, obviamente, se lembra, tem essas letrinhas aqui. O MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento uniforme que ocorre quando? Sempre, necessariamente, obrigatoriamente, ao longo de uma linha reta. Ok? Então, eu pego aquele movimento geral e coloco ele em cima de uma linha reta. Ah, professor, mas eu quero analisar as roupas se mexendo dentro da minha máquina. Tu pode querer, não tem problema nenhum. A gente tem outras leis, outras ferramentas para descrever isso. Aqui a gente quer coisas mais simples. A equação da velocidade, ela é quase que igual, com uma diferença, que na prática não existe. A gente normalmente aqui não bota esse m de média. A gente já chama direto de velocidade, tá? Ah, professor, botei, tem problema? Não, claro que não. É só um detalhe. De resto, a equação é a mesma. Por que a equação é a mesma?
Porque velocidade é sempre a mesma coisa. É sempre o quanto eu ando pelo tempo que eu levo. Sempre, sempre, sempre. Eu dou uma olhada aqui. Tá, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Olhem aqui essa figura do lado. A gente tem um carro que se move sempre para o mesmo lado. Então, ele tem uma velocidade para esse lado. Eu estou aqui em casa e vocês vão passar aqui em casa, vão botar uma parada aqui no Uber, vão passar aqui em casa para nos buscar, para nós ir para algum lugar. Vocês estão na posição menos 20, lá na casa de vocês. Menos 20 quilômetros, então nossa casa é longe. Eu estou na zero. Vocês estão na menos 20 com uma velocidade de 20 km por hora. Estão andando bem devagarinho. E vocês saem dessa posição menos 20 e vão andando, andando, andando. Quando vocês chegam onde eu estou, qual vai ser a velocidade de vocês? Os mesmos 20 km por hora. E aí a gente segue andando, 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 queremos chegar em outra cidade, não tem problema. Quando a gente chega em outra cidade, já a 20 quilômetros de onde eu estava e 40 da onde você estava, a velocidade é a mesma. Então, em todas as posições e em todos os intervalos de tempo, a velocidade é a mesma. Ok? Beleza? Para esse caso aqui, deixo para vocês refletirem. Não é uma questão, um exercício de fato, mas é uma exercitação sobre essa problemática. Calcular quanto tempo eu levo para levar de um ponto desse a outro. Ver se vocês conseguem, ver se sai. Se não sai, o que falta. Deem uma olhada depois com calma. Pessoal, essas coisas aqui de baixo, talvez estejam chamando a atenção de vocês. Vamos dar uma olhada no que significa isso daqui. A gente tem a velocidade como sendo. Eu vou apagar aqui o M para ficar mais parecido com ele de baixo. Putz, estraguei tudo. Pera aí. E para ficar mais parecido. E eu vou fazer alguns passos matemáticos aqui com vocês, que vocês vão bater o olho e vão pensar, nossa, que sem motivo, só para complicar. Mas depois a gente entende por quê. Velocidade é ΔS por ΔT, variação da posição pela variação do tempo. O meu ΔS, ele é isso aqui, S final menos inicial. E o meu ΔT, T final menos T inicial. Ok. O que eu quero fazer? Eu vou pegar isso daqui, tudo, isso daqui, que seria o ΔT, e eu quero passar lá para o lado da velocidade. Se desse lado ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Esse passo aqui. Conseguem ver? A velocidade que estava no lado esquerdo, aqui segue, sem problema nenhum. E esse T menos T0 chegou aqui multiplicando. Ok? Como continua? O S menos S0 está aqui. Não tem nada a ver, eu não mexo com eles, não estou interessado com eles nesse passo. Beleza? Peguei esse cara aqui de baixo que está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Vamos continuar. Agora eu vou pegar esse menos S0 e vou jogar para o outro lado. Se aquele é menos S0, o outro lado ele vai ser mais S0. E eu vou ter isso daqui. O S0 do lado do VT já positivo, então S0 mais V vezes aquilo ali. Dá para conectar esses três passos? Dá para acompanhar? Professor, por que tu mudou de lado? Por que o S estava na direita e foi para a esquerda? Não faz diferença, tá? Desde que eu pegue tudo e gire tudo junto. X igual a 2. É a mesma coisa que 2 igual a X. É só eu girar tudo junto que não tem problema. Assim, desse jeito é mais difícil. Para quem tem toque, para quem tem alguma coisa assim que nem eu, pode acabar tendo um pouco mais de dificuldade para enxergar. Quando, por exemplo, tem que isolar o X e o X não está na esquerda, o X está na direita, é umas coisas que às vezes incomodam a gente. Então, por isso que eu faço essa troca. Se dá para acompanhar, esse passo aqui, ele é uma ideia, uma concepção. Olha só, o meu sistema, ele já é facilitado quando eu saio do ponto zero. O que eu quero dizer? Comecei a me mover daqui de casa. Então, aqui de casa é o 0 quilômetro. Andei 1 quilômetro, 2, 3, 4, beleza. Mas eu já marco no zero para me facilitar. Isso é uma regra? Não. Aqui a gente já tem um exemplo. Quando vocês saíram de Uber para passar em casa na parada e me buscar para nós ir, vocês começaram na posição menos 20. Não tem nada de errado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo semelhante, só que com o tempo. Como é que vai ficar?
a gente vai começar a contar o tempo, normalmente, sempre quando ele é igual a zero. Vocês vão fazer uma corrida. A pessoa está esperando a largada. Quando dá a largada, ela liga o cronômetro. Isso é muito mais eficiente do que ela já está com o cronômetro ligado, esperando o cara disparar. E aí ela está olhando, está rolando. 1, 2, 3, 4, 5. Disparou a corrida. A pessoa, ele começou a correr no 26,4. E aí começou a corrida e terminou, parou. Percebem que isso é meio, entre muitas aspas, uma ideia meio burra, porque ela não é necessariamente otimizada, não é a forma mais fácil, mais simples da gente fazer. É uma maneira meio estranha. Então, a gente vai dizer que, para nós, o tempo vai começar sempre igual a zero. O tempo inicial vai ser sempre igual a zero. E para quê? Em que circunstâncias? Em que momentos? Isso é uma coisa que a gente faz para chegar nessa equaçãozinha aqui. Essa equação é o que a gente chama de função horária da posição, dentro do MRU. Aqui ele diz que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Às vezes chamada de sorvete. Sorvete, tá? Sorvete mesmo. Uma coisa meio idiota, mas se nos ajuda. O que ajuda, a gente se agarra, não importa. O que tu diz com atividades, lista de exercícios? Já tem, eu já botei uma lista lá para vocês de Física 1, com alguns exercícios gerais. Na época tinha recomendação só dos primeiros, mas a gente já começa a ir avançando devagarinho. Mas eu posso refazer, não sei, talvez fazer mais simples, mais complicada, não sei o que vocês acharam dela. Dá uma olhadinha lá depois e me chama, prende o grito, vê o que tu achou dela. Então, essa é a nossa função horária da posição. Está no Drive, está lá no Drive. Tem acesso ao Drive? Eu acho que está na descrição do grupo. Lá na parte de online, Ciências da Natureza, Física, Física 1. Se eu não me engano, é esse o caminho. Lá quem faz Física 2 também tem algumas coisas, quem faz a 3 comigo também já tem. Então tá lá. Lá tá a lista para vocês darem uma treinada nisso aqui. Este cara, então, é o sorvete, a função horária da posição. Quando, professor, eu vou usar a velocidade ΔS por ΔT, e quando eu vou usar outra? Isso aí é a coisa mais comum que tem. Assim, ó, ano após ano chegam alunos, professor, como é que eu vou saber o que eu vou usar? Eu tenho dificuldade para gravar a fórmula, qual que eu gravo? Pessoal, uma surge diretamente da outra. Tá aqui, então, esses passos aqui. Daqui a pouco vocês já vão estar dominando esses passos aqui, e se tiverem a ideia do que é velocidade, vão estar chegando na função horária sem problemas. Então, esse caminho, ele não é tão complicado, cada vez ele se torna mais natural para vocês, e principalmente vai depender do problema que vocês estão trabalhando. De forma geral, a equação da velocidade ela vai ser sempre válida. Mas eu precisava calcular a posição final. Beleza. Coloca teus números aqui na velocidade, como a gente já conhecia, e isola. Vai dando mesmo, tá? A gente já faz isso agora de cara, só com letra, sem número, que já é um complicador a mais para o aluno, para a gente descrever esse comportamento aqui. Ok? O comportamento da posição. Então, para nós fechar e deixar aqui já de spoiler, a posição, ela se comporta assim. Isso daqui lembra uma função de primeiro grau. E são com essas palavras chocantes que a gente vai encerrando o encontro de hoje, mais ou menos. Isso aqui tem a forma de AX mais B, que é uma coisa que vocês vão ver lá na matemática depois. Não tem problema. Na próxima aula a gente vai conectar. Mas aqui a gente já começa a estudar uma das coisas mais importantes na física, que são gráficos. Ok? Informações via texto, informações via tabela ou informações via gráficos. São as maneiras com que a gente pode... eles podem atirar na nossa cara o que a gente precisa e, às vezes, o que a gente não precisa. Esse é o principal problema de Enem vestibular. Às vezes a gente recebe tanta informação
que a gente já nem sabe o que é útil, o que não é útil, o que eu tenho que usar agora, o que eu tenho que usar depois. Então, vamos indo com calma, vamos indo construindo. E esse, então, é a introdução de MRU. Fechou, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Está com vergonha ou qualquer coisa, pode perguntar depois no privado. Eu estou lá no grupo, não tem problema. Se está tudo tranquilo, se conseguiram entender, serviu para alguma coisa a aula, na aula que vem a gente continua essa discussão e vocês estão liberados. É um prazer ter mais essa aula e vocês estão liberados para ter aula de química para não me incomodar com os outros professores depois. Tá bom? Fechou então, pessoal. Tenham uma boa noite de estudos.